Glória a Deus, aleluia, nesse mesmo espírito de adoração. Glória a Deus, vamos ouvir o Senhor falar conosco. Glória a Jesus, vamos receber o diácono Mateus, irá ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, primeiramente gostaria de agradecer, em primeiro lugar a Deus e ao nosso pastor pela confiança. Aceitei esse convite com muita alegria e um grande senso de responsabilidade e temor. Um pastor como nós, é uma grande responsabilidade assumir esse púlpito, assumir este microfone. Meus irmãos, por favor, abram comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Vamos ler 4 versículos, do versículo 23 ao versículo 28. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 28. Amém. Vamos ler. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Amém. Antes de tomarmos assento, gostaria da ajuda dos irmãos para lermos o versículo 27 novamente. Vamos ler juntos. Diz o seguinte: a isto lhe respondeu: amarás de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, muito obrigado, podem tomar assento. Meus irmãos, esta noite, nessa oportunidade que Deus me concedeu, eu gostaria que nós meditássemos por alguns minutos a respeito do grande mandamento. Essa mesma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, dos versículos 35 ao 40. Este mandamento, ele é referido como o grande mandamento, o principal mandamento, o maior mandamento. Mas por que, afinal, que este mandamento é tão importante? Por que que este é o maior mandamento? Meus irmãos, este mandamento é o principal, porque ele nos alinha à vontade de Deus. Este mandamento é o principal, porque ele permite que nós possamos viver uma vida cristã segundo a expectativa de Deus ao nosso respeito. Este mandamento ele é fundamental para que nós possamos viver uma vida cristã segundo o que Deus espera de nós. Não segundo os padrões de intérpretes humanos, mas segundo os padrões estabelecidos por Deus. Nós, meus irmãos, gostaria em especial, me dirigindo aos jovens, precisamos caminhar a nossa vida cristã com a consciência de que vida nós estamos caminhando. O que nós estamos fazendo aqui? O que significa esse culto? O que significa essa adoração? O que significa o louvor? O que significa a pregação? O que significa esta vida que eu estou vivendo? O que significa esta caminhada? O que significa carregar a responsabilidade de levar o nome de Cristo para os lugares onde eu entro? O que significa a responsabilidade de ser chamado cristão, servo de Cristo, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, cristinhos, aqueles que são como Cristo, pequenos Cristo. Será que nós vivemos as nossas vidas diariamente com a consciência desta responsabilidade? Tem uma frase dita pelo grande autor C.S. Lewis, que diz o seguinte:
O cristianismo, se ele for falso, ele não tem nenhum valor. Mas se o cristianismo for verdadeiro, ele tem infinito valor. Agora, a única coisa que é impossível é que o cristianismo tenha mais ou menos importância, tenha médio valor. Se o cristianismo é falso, ele não tem nenhum valor. Agora, se ele é verdadeiro, ele tem infinito valor. Se nós vivemos esta palavra, se nós professamos a fé nesta palavra, então ele tem infinito valor. Mas infelizmente, dentro de algumas igrejas, alguns cristãos, alguns jovens, vivem as suas vidas como se o cristianismo tivesse mais ou menos valor, como se tivesse médio valor, como se o cristianismo ele fosse relativo, ele fosse, depende da situação, depende da minha vontade, depende se enquadra naquilo que eu quero, depende se atende às minhas expectativas. Para alguns o evangelismo é uma caixinha de promessas, onde eu só quero as palavras boas. Se o cristianismo é verdadeiro, ele é verdadeiro por completo. E ele tem infinito valor. E esse mandamento, ele é o grande mandamento porque ele gera um alinhamento dos demais. Nós precisamos entender que ainda que fosse possível que nós vivêssemos todos os outros mandamentos, se nós não vivêssemos, se nós não cumpríssemos este mandamento que nós lemos, nós poderíamos ser qualquer outra coisa, menos cristãos. Ah, Mateus, mas eu não vou roubar, eu não vou matar, eu vou viver uma vida justa. Mas se você não amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom cidadão, mas você não será um cristão. A vida cristã consiste em viver uma vida de amor a Deus. É tão interessante que quando nós falamos de amor, nós costumamos falar do amor de Deus por nós. Que Deus nos ama, não importa o que seja. Mas e o meu amor a Deus? De que forma que eu devo destinar o meu amor a Deus? Por acaso isso não importa? Por acaso só o que importa é o que Deus faz por nós? Não como nós nos apresentamos diante de Deus? De forma alguma. O maior mandamento é que nós o amemos por completo. Agora, se nós estamos falando de uma caminhada cristã, porque o cristianismo ele é muito mais do que vir cultuar aos domingos, às terças, é muito mais do que dar o seu dízimo certinho, é muito mais do que ser uma boa pessoa, com boas ações, isso faz parte, mas o cristianismo é muito mais. O cristianismo é uma caminhada com Deus. Se você abrir a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 2, você vai ver que a igreja primitiva era referida como aqueles do caminho. Aqueles do caminho. Ou seja, a vida com Deus é uma caminhada. A vida com Deus é uma trajetória. A vida com Deus é um relacionamento. Agora, meus irmãos, se você quer viver com Jesus, se você quer caminhar com Jesus, a sua vida precisa estar alinhada a este mandamento. Sabe por que este mandamento é tão importante? Porque este mandamento, ele engloba os 4 pilares da vida do homem. Ele engloba os 4 pilares: coração, alma, força e entendimento. Coração, alma, força e entendimento. Pense agora, qualquer área da sua vida, ela se enquadrará dentro de uma dessas 4 áreas. Ah, Mateus, a minha profissão, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de estudar, de todo o teu entendimento. Ah, Mateus, a minha rotina, acordar cedo, ir treinar, ir para o serviço, todas as tuas forças. Mas hoje, como o tempo não vai permitir, eu vou abordar apenas 2, os 2 primeiros, de todo o coração e de toda a alma. E o primeiro ensinamento que este mandamento nos traz é que a palavra todo, ela nos deixa claro que devemos estabelecer prioridades.
Nós devemos estabelecer prioridades claras na nossa vida. A Bíblia não fala, amarás ao Senhor teu Deus com parte do teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. A palavra todo, do original, é todo. Todo é todo. Não é em partes, meus irmãos. Agora, às vezes existem aquelas renúncias que nós não queremos fazer. Porque o cristianismo, ele é uma vida de renúncias. É abrir mão de algumas coisas para viver algo muito maior. Mas a exemplo do jovem rico, talvez exista alguma área da nossa vida que nós estamos nos recusando, estamos resistindo a entregar para Deus. Meus irmãos, não adianta a gente falar para Deus, Senhor, eu te adoro com 99% do meu coração. Eu te sirvo com 99% da minha alma. Sabe por quê? Porque a renúncia que nós não queremos fazer será justamente a renúncia que Deus pedirá de nós. Por que, Mateus? Se eu já cumpro todos os outros requisitos, os outros mandamentos, por que ele vai querer justo a única coisa que eu não quero renunciar? É porque esta única coisa está ocupando o lugar dele no teu coração. Aquilo que nós nos negamos a rejeitar por amor a Deus, aquilo que nós nos negamos a renunciar por amor a Deus, está ocupando o lugar de Deus nos nossos corações. A renúncia que nós não queremos fazer. Então o primeiro mandamento, ele fala todo, é por completo. Mas afinal, o que é amar a Deus com todo o meu coração? Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Em outra tradução diz, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco. Em outra tradução diz refúgio. Na minha tradução usa o termo refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Amar a Deus de todo o coração, entrar nesta dimensão, aonde nada mais importa, aonde nada mais importa. E sabe quando que nós vamos conseguir entrar nessa dimensão? Sabe quando que nós vamos conseguir viver uma vida aonde nada mais importa? Você só chegará a essa dimensão quando o Senhor for tudo de valor que você tem. Você só entrará na dimensão onde nada mais importa quando o Senhor for tudo de valor que você tem. Na minha tradução, diz que ele considera tudo como refúgio. Se nós procurarmos entender o que é a palavra refúgio, ela é pôr de lado, resto. Isso significa que eu tenho uma prioridade. Que tudo que eu tinha, porque as coisas que Paulo cita anteriormente, esses versículos, são virtudes, são coisas boas, mas ele fala, todas essas coisas que eu considerava coisas boas, que eu considerava virtudes, que eu considerava lucro, hoje eu considero como perda, por um objetivo maior, conhecer a sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Mas Mateus, isso significa que eu não devo me preocupar com a minha vida financeira, com a minha profissão, com o meu relacionamento? Não é isso. Quando ele fala que eu considero as outras coisas como resto, é porque ele estabelece uma prioridade, ele estabelece uma cadeia de valores que, em comparação, uma boa profissão é bom,
Um bom salário é bom, um bom relacionamento é bom, mas a sublimidade do conhecimento de Cristo é acima de tudo isso. E sobre essa escala de valores nós precisamos entender uma coisa, que os valores somos nós que atribuímos às coisas. Uma cédula de dinheiro, ela só tem valor porque nós atribuímos valor a ela, porque nós concordamos que ela tem um valor. Uma nota de 100, de 200, ela só tem valor porque nós concordamos em atribuir um valor a ela. Porque se não fosse isso, ela seria apenas um pedaço de papel. Então, o que ele fala que eu considero como resto, meus irmãos, pode ser milhões, pode ser milhares, pode ser imóveis, pode ser carros, casas. Não precisa ser coisas ruins, não precisam ser coisas pequenas, podem ser as maiores coisas que você tiver conquistado. Mas o valor, nós atribuímos o valor. E aqui ele atribui o valor a Cristo, muito maior do que todas as outras coisas. Veja comigo, Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele diz aqui, meus irmãos? Que enquanto nós buscamos em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, o resto ele providencia, o resto ele acrescenta. Sabe o que acontece com alguns irmãos? É que ele busca primeiro outras coisas. Talvez alguns de nós estamos muito ocupados com os nossos negócios. Estamos preocupados com os nossos resultados. Talvez alguns de nós estamos preocupados com os nossos relacionamentos. Talvez alguns jovens estão orando aí: Senhor, eu quero casar, me abençoa, abre a porta. Isso é importante, nós precisamos sim buscar isso. Mas não negligencie o reino de Deus em detrimento de nada. Não negligencie o reino de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente está ali, não vou para o culto, porque vou ter que trabalhar, vou ter que fazer essa hora extra aqui, porque senão não vai dar certo, senão não vai acontecer. Se eu parar para ir para a igreja, eu não vou alcançar os meus resultados. Mas a Bíblia diz que enquanto você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta as outras coisas. Aqui ele fala que as aves não plantam, mas têm seu alimento. As flores do campo têm sua vestimenta, mas elas não foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Nós, como filhos, por que nos preocupamos? Muitas das vezes o Senhor nos entrega bênçãos, e essas bênçãos começam a ocupar um lugar errado na nossa vida. Então eu quero dizer para os irmãos que outro ensinamento que esta palavra nos traz é: não permita que as bênçãos de Deus se tornem maiores do que o Deus das bênçãos. Não permita que as bênçãos de Deus não se tornem maiores do que o Deus das bênçãos. Sabe quem que aprendeu esse princípio? Abraão. Todos conhecemos essa passagem. Acredito que até as crianças aqui conhecem essa passagem. Deus chega a Abraão e pede que ele sacrifique Isaque, o filho da promessa. A bênção tão aguardada, tão esperada. Meus irmãos, Abraão sacrificou Isaque, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Um sim, um não. Sacrificou. Não matou, mas sacrificou. Quando ele não negou Isaque a Deus, quando ele pediu. Quando Deus pediu Isaque, Abraão sacrificou no seu coração. Meus irmãos, Deus não quer crente nenhum vivendo em miséria. Deus não quer crente nenhum passando necessidade. Deus quer crente próspero, sim. Mas nós precisamos entender que o sacrifício que Ele pede começa aqui.
Ele não vai pedir para você largar a sua empresa, o seu emprego, o seu relacionamento. Dependendo do relacionamento, talvez peça, mas nem sempre. Às vezes Ele só quer saber que se no seu coração você estaria disposto a sacrificar o seu Isaque por amor a Deus. Se você confia suficientemente em Deus para sacrificá-lo, independente de qualquer coisa, independente do valor que ele tenha. Isaque era valioso, mas o relacionamento de Abraão com Deus era mais. Isaque era valioso, mas a obediência de Abraão a Deus era maior. Abraão esperou tempo suficiente para entender o valor das coisas, para estabelecer uma cadeia de prioridades na vida dele. Agora, infelizmente, nós temos exemplos que não aprenderam tão rápido quanto Abraão. Graças a Deus, esse exemplo que nós temos aqui é apenas uma parábola, mas é a parábola da grande ceia, aonde um senhor organiza uma grande ceia e manda chamar os convidados. Então os servos vão chamar os convidados. E aí chega em um e ele fala: comprei um campo, preciso ir lá, olhar, não poderei ir. Aí chega no outro: comprei 5 juntas de boi, preciso ali dar assistência, não poderei ir. Casei-me, não poderei ir. Meus irmãos, isso eram coisas ruins ou boas? Coisas boas. Casamento, projeto de Deus. Comprou campo, crescimento, comprou juntas de bois para cuidar da terra. Eram coisas boas. Só que eles estavam ocupados demais com as conquistas, com as vitórias, com aquilo que Deus tinha concedido, para participar da grande ceia preparada com tanto carinho. Nós precisamos pensar: quantas vezes, está sumido, irmão? Pois é, rapaz, estava orando aí para Deus me dar um emprego, uma oportunidade, o negócio está dando tão certo que eu não estou dando conta nem de vir para o culto mais. O que é isso? Misericórdia. Nós não podemos usar das bênçãos como motivo para nos distanciarmos do dono das bênçãos. E por que nós devemos eliminar as nossas desculpas? Se você quer viver o grande mandamento de amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, você precisa eliminar as desculpas da tua vida. Primeira, porque o dono do tempo é Deus. Ele apenas nos concede um pouco desse tempo, mediante a sua imensa misericórdia. Não tenho tempo. De fato, você não tem nenhum. Deus é dono de todo o tempo. O que você tem é porque Deus te concede pela misericórdia dele. Falta de tempo não é desculpa para nada, meus irmãos. Tem uma frase que diz o seguinte: falta de tempo é desculpa para falta de prioridade. Quando nós queremos, nós fazemos. Quando nós queremos, nós conseguimos. Então, tem uma frase que o nosso pastor disse, que é importante separarmos um tempo para Deus antes que o dono do tempo cobre ele da gente. Amanhã. Quem te garante que você vai estar vivo amanhã? Faça o que tem que ser feito agora. Busque agora. Viva agora aquilo que o Senhor tem te chamado para viver. E tem uma outra coisa que eu vim refletindo e me chamou muita atenção. Muitas das vezes nós nos sacrificamos por muitas coisas e por muitas pessoas. Nos sacrificamos entrando mais cedo, saindo mais tarde do serviço. Nos sacrificamos às vezes em prol de um relacionamento, de uma amizade, e por uma programação que nem queríamos ir, que não estávamos dispostos a ir. Só que na hora de sacrificar algo pelo único que sacrificou a vida por nós, nós queremos negociar. Aquele que morreu por nós, aquele que nos resgatou da condenação do inferno, a gente fala: eu estou cansado. Deus sabe que eu estou cansado, Ele vai entender.
Eu não arriscaria, não. Ele sabe que você poderia ir. Ele sabe que se fosse outra circunstância você iria. Se fosse outra ocasião você iria. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós líderes, pastores, organizamos com tanto carinho uma programação. Aí a gente fala para o jovem, quero você lá. Vou ver. Muitas das vezes fica com aquilo assim, se não surgir nada de mais interessante daqui para lá, eu vou. Meus irmãos, quando nós deixamos de fazer, de participar, de buscar, vocês não estão fazendo isso para o Mateus, para o pastor, vocês estão fazendo para Deus. Porque o que a igreja prepara, porque o que a liderança prepara, é para Deus. A nossa recompensa não é terrena, é eterna. Antes de se recusar a participar daquilo que a sua igreja prepara com tanto carinho, lembre que é para Deus. Amém? Amém, glória a Jesus. Faça dos seus porquês maiores do que as suas desculpas. Quando os nossos porquês são maiores do que as nossas desculpas, nada vai nos impedir de fazer coisa alguma. Quando o propósito é maior, não tem desculpa que caiba. Quando o propósito é maior, não tem desculpa que encaixa. É aquela desculpa que não convence nem a gente. A gente pensa assim, se eu falar isso aqui, o irmão vai rir da minha cara. Então, meus irmãos, que nós possamos viver e andar em propósito. Agora, entrando no segundo tópico, amar com toda a sua alma. Eu acredito que todos nós aqui já sabemos que o homem, ele é espírito, corpo e alma. O espírito, ele é o cerne, o centro do relacionamento do homem com Deus. A alma, ela é o cerne, o centro do relacionamento do homem com o mundo. E o corpo, é por intermédio dele que manifestamos essas interações, esses relacionamentos. E o que diz o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu espírito, tá certo? Tá certo, igreja? Não. Uai, Mateus, mas não é o espírito que é o centro do relacionamento com Deus? Mas não é isso que ele está te pedindo. Ele está pedindo, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma. O que significa isso, Mateus? Isso significa que no centro do nosso relacionamento com o mundo deve estar o nosso amor por Deus. Isso significa que a forma como eu me relaciono com o mundo deve passar pelo filtro do meu amor por Deus. Quando um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem ama Deus com toda a sua alma, os seus relacionamentos, eles ganham uma perspectiva diferente. A forma que um jovem olha para uma jovem, a forma que uma jovem olha para um jovem, a forma que um patrão olha para o seu funcionário, a forma como o seu funcionário olha para o seu patrão, ela assume uma perspectiva diferente, porque você está olhando a partir da ótica do amor a Deus. Aleluia. Como têm sido os nossos relacionamentos? Eles refletem o nosso amor por Deus? Se a alma é o cerne do meu relacionamento com o mundo, e eu tenho que amar a Deus com toda a minha alma, os meus relacionamentos com o mundo têm refletido o meu amor a Deus? As conversas que eu tenho, o linguajar que eu uso, a postura que eu assumo, as amizades que eu tenho, eles refletem o meu amor por Deus? E aí, eu quero fazer para cada um de nós julgarmos a nós mesmos. Qual tem sido a dieta da nossa alma? Qual tem sido a dieta da nossa alma? O que é isso, Mateus? A dieta da nossa alma. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, nos alimenta a nos fortalecer ou a nos enfraquecer. A forma como nós nos alimentamos, as coisas que nós consumimos, as coisas que nós nos expomos, elas podem nos gerar dois tipos de visão de mundo. E aqui eu vou dar um exemplo.
A primeira visão de mundo é aquela visão onde eu não vejo Deus em nada. Você acorda cedo para ir para o seu serviço, pega seu transporte, carro, moto, bicicleta, a pé, de ônibus. Você está no trânsito. De repente falta isso aqui para você sofrer um acidente. Por isso aqui você não sofre um acidente. Aquele que não vê Deus em nada, ele fala o seguinte: acordei com o pé esquerdo hoje. Não vai dar nada. Olha só, acabei de acordar, estou indo para o serviço em plena segunda-feira, quase que eu morro aqui agora, ainda mato outro. Não vai dar nada certo. Estou até com medo, não sei nem se eu chego vivo até o final do dia. Tem gente que é assim, meus irmãos, que não vê Deus em nada. Agora, a segunda visão é aquele que consegue enxergar Deus em tudo, porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. Aquela pessoa que vive uma vida com Deus, que se alimenta a sua alma de uma forma correta, como um verdadeiro cristão, se ele passa pela mesma situação, recebe um livramento de um acidente, ele fala: glória a Deus, porque eu podia ter sofrido um acidente aqui, eu podia ter morrido e matado alguém, mas o Senhor me livrou. E eu tenho certeza que minha semana vai ser boa, porque eu já vi que Deus está perto de mim, que Deus está me olhando, que Deus está me protegendo. Meus irmãos, vocês têm noção de quantos livramentos que nós recebemos, que nós sequer sabemos que Deus nos livrou, que Deus nos guardou? Então, nós precisamos entender que a forma como nos expomos na sociedade, como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor, vai determinar a forma como enxergamos. E já estamos quase concluindo. Se a alma é o centro do nosso relacionamento com o mundo, ela também é também através da alma, onde nós estamos mais sujeitos a distrações. É através da alma que nós estamos mais sujeitos às distrações. Como eu falei, o cristianismo é uma caminhada com Deus. Isso significa que quando eu sair daqui, quando eu acordar amanhã, na segunda-feira, quando eu me arrumar, antes de eu trabalhar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu estou caminhando com Jesus. Eu tenho que pensar em Cristo, eu tenho que honrar o nome de Cristo, eu tenho que testificar do nome de Cristo, através da minha vida, através dos meus relacionamentos, através da minha fala, da minha postura, do meu olhar. Só que as distrações, muitas das vezes, nos fazem esquecer que nós estamos numa caminhada. Porque o cristianismo é uma caminhada onde nós vamos em direção a um alvo, cumprindo uma missão e vivendo um propósito. O alvo é a eternidade. A missão é anunciar o nome de Jesus por toda essa terra, de todas as formas. E o propósito é estabelecer esse relacionamento de intimidade com Deus. É alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ah, Mateus, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, minha vida é muito corrida. Tá bom, então faz o seguinte: abra o seu Instagram e olhe a média de tempo que você fica nele. E me diga, é lógico que não vale para todo mundo, mas me diga, desse tempo, daria para tirar 1 hora para orar? 1 hora para ler a Bíblia? Novamente, falta de tempo é desculpa para falta de prioridade. E as redes sociais também é uma forma de se relacionar com o mundo. E de que forma nós temos nos relacionado através das redes sociais? O que nós temos visto, curtido, compartilhado? Testemunha a glória e o amor de Deus? Em Tiago capítulo 4, versículo 4, fala que aquele que faz amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso aqui é para crente. Quem constitui-se inimigo não era inimigo antes, ele se torna inimigo. O jovem, o irmão, a irmã que faz amizade com o mundo está se constituindo inimigo de Deus. Ah, Mateus, mas como que eu vou ganhar as almas para Jesus? Não confunda, meus irmãos. Jesus atendia a todos, comia na casa de todos, orava por todos, mas os seus amigos eram 12 e os íntimos eram 3.
A forma como nós nos relacionamos com o mundo tem que ser uma forma de amor, de misericórdia, de temor, para alcançar aquelas vidas. Mas as suas amizades, os seus íntimos, precisam ser aqueles que caminham junto com você. Eu costumo dizer que não tem como dois caminharem junto, se eles estão indo para lugares diferentes. Não tem como eu chegar e falar: Israel, vamos, na hora que acabar o culto, vamos embora junto? Vamos. Onde é a sua casa? Para cá, e a minha? Para lá. Só caminha junto quem está indo para o mesmo lugar. Só caminha junto quem tem o mesmo propósito. E agora, já encerrando a minha participação, existe ainda um outro nível, um outro tipo de caso, que é onde talvez o jovem fale assim: ah, Mateus, eu até leio assim um versículo ou outro por dia, oro ali uns 5 minutinhos, mas não sei, ainda eu acho que eu não estou conseguindo ouvir Deus, não estou conseguindo me relacionar com Deus. Entenda, Deus, ele deseja relacionamento, não rotinas. Ele não quer que você pare e faça uma reza, repita todo dia a mesma palavra, a oração nem muda. Ah, Senhor, abençoa meu dia, me livre de todo mal, amém. Não, Deus quer um relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, não um Deus de rotinas. Nós não devemos simplesmente encaixar um horário para Deus no nosso dia. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala: eu sou um tipo de vida, uma forma de vida. Ele fala que Ele é a vida. Se Ele é a vida, então não é Cristo que se encaixa na nossa rotina. É a nossa rotina que deve ser encaixada em Cristo nas nossas vidas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faça por costume, faça por propósito. Não ore por costume, ore por propósito. Não é quantas horas você vai orar, mas é como você vai orar. É como você se apresenta diante de Deus. Você se apresenta diante de um Deus Pai, de um relacionamento, de uma busca, ou você está apenas cumprindo tabela para poder dizer para si mesmo que é um bom cristão? Você lê a Bíblia procurando revelação do Espírito, ou você apenas lê a Bíblia para cumprir um cronograma, para dizer que lê a Bíblia? Nosso Deus é um Deus de propósitos e relacionamentos. Meus irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Talvez ela tenha alcançado alguns corações aqui esta noite. Só que, se esta noite, ao ouvir esta palavra, você tomou uma decisão de viver algo novo com Deus, ela só vai se tornar permanente a partir de uma decisão, a partir de um posicionamento. E eu encerro a minha participação com Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que é a fonte de inspiração para o nome dessa juventude, onde diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus, para que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis ou experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer uma mudança genuína na sua vida, se você quer amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, tome essa decisão não só hoje, mas todos os dias. Muitas vezes no ambiente da igreja, após louvores tão lindos, após pregação da palavra, nós nos sentimos movidos, mas é no amanhã que nós precisamos executar. A Bíblia fala que o sacrifício é um culto racional, significa que é uma escolha, não é impulso. O que a gente faz por impulso é pecar. Santidade é uma escolha racional, eu decido ser santo, eu não sou santo por acidente, é uma escolha. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pés.
para juntos orarmos. Convido todos os irmãos, em especial os jovens, a, nesse momento, sondar o seu coração e pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Diga para ele: Senhor, se há alguma coisa em mim que eu ainda não estou disposto a renunciar por amor a Ti, a partir de hoje eu considero isso como perda para conhecer a sublimidade de Jesus. Senhor, se alguma coisa nos meus relacionamentos, se alguma coisa na forma de eu lidar com este mundo, se alguma coisa no meu jeito de viver nesta terra não testemunhar o Teu amor, esta noite eu peço: ajuda-me a cumprir o maior mandamento. Espírito Santo de Deus, esta noite eu apresento diante de Ti cada vida que está aqui esta noite, cada jovem, cada irmão, cada irmã. Espírito Santo, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece os nossos propósitos, o Senhor que conhece os nossos princípios, sê conosco esta noite e nos leve a um caminho de alinhamento, Pai. Alinhamento à Tua palavra, aos Teus mandamentos. Pai, nós desejamos viver, ó Pai, uma dimensão onde nada mais importa. Não importa o vento, não importa a tempestade, importa conhecer a sublimidade da Tua glória e da Tua face, que nos resgatou da condenação eterna. Oh Senhor, 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 nós somos achados pecadores e condenados, dignos de condenação, mas o Teu amor e a Tua glória se manifestou. O Filho veio. O Filho veio, caminhou nesta terra, nos guiou e morreu na cruz do Calvário para nos dar uma oportunidade, para nos dar esperança. Senhor, eu Te apresento a minha vida, e como líder eu apresento a vida de cada um destes jovens, que nós possamos a partir desta noite buscar dia após dia um alinhamento à Tua palavra e ao Teu mandamento. É o que eu oro e por fé Te agradeço, em nome de Jesus, amém.